senhora tem uma doença muito grave. Dali, eu entendi que a gente ia ter muita preocupação durante a nossa vida. Desde Da Vinci, o estudo da válvula aórtica é cercado de mistério e muita fisiologia. Estamos prestes a embarcar em uma jornada extraordinária de uma inovação médica que revolucionou a forma como a qual enfrentamos as cardiopatias, desde as abordagens mais tradicionais até chegar ao procedimento inovador do TAV. É claro que a gente estava testemunhando e diante de um dispositivo e de uma técnica revolucionária. De se saber estar contribuindo para o nascimento e, quem sabe, até desenvolvimento de um método que poderia vir a ser grande, como de fato foi. Natural de Minas Gerais, Dona Urani, de 77 anos, reside há mais de 40 anos no município de Tucuruí, no Pará, e mais de 20 anos está acostumada a uma vida de trabalho pesado na roça. Mexe com trator, mexe com gado, vacina, roça, gradear a terra, tudo ela me ajuda. Eu levanto normalmente às 6 horas, eu tenho muita galinha, ovo, tudo isso que pode se fazer dentro de um sítio, eu tenho. Mas é pesado, o serviço é muito pesado. Dona Urani sempre teve uma vida muito ativa. Chegou até mesmo a ser atleta da seleção brasileira de vôlei feminino. E o meu avô conseguiu pra gente internato numa escola chamada Colégio Santa Catarina. Lá eu fui ver o que era voleibol. E descobri que eu tinha alguma afinidade com aquele tipo de esporte. Então eu tive essa oportunidade de jogar pela minha cidade, pelo meu estado e pelo meu Brasil. Eu estudei lá 5 anos no colégio interno, eu fazia tudo que não podia. Eu fui expulsa 4 vezes e voltei. E o que eu fazia? Fumar, as externas levavam pra gente o cigarro e a gente ia fumar no sótão, onde ficavam as malas que as internas tinham. E era um lugar que ninguém ia lá. Já na década de 50 do século passado, as primeiras cirurgias cardíacas foram praticadas. Equipamentos rudimentares e técnicas experimentais eram a rotina. As primeiras próteses cardíacas estavam sendo confeccionadas em andares de hospitais. Aqui no Brasil, o professor Adib Jatene, por exemplo, ia até uma espécie de usina de beneficiamento, acompanhar o desenvolvimento diverso das próteses que seriam implantadas nos pacientes. Um trabalho quase artesanal. Os anos passaram, próteses mecânicas de melhor performance e próteses biológicas entraram no arsenal terapêutico do cardiologista. Um grande avanço chegou com a padronização do desenvolvimento desses dispositivos, agora por grandes indústrias, e acompanhávamos o avanço, mas sem algo muito disruptivo, por décadas. No início dos anos 2000, poucos esperavam a revolução que estava por surgir. Um grupo de médicos pesquisadores desenvolviam, em parcerias com a indústria de dispositivos médicos, uma forma de trocar uma válvula do coração sem abrir o peito, sem circulação extracorpórea, através de catéteres. Assim nasceu o TAV, uma sigla norte-americana para Transcatheter Aortic Valve Implantation, ou seja, o implante de uma prótese biológica na válvula aórtica através de um catéter. Os pacientes que eram selecionados no início desse tratamento eram aqueles fadados ao tratamento clínico paliativo. Não tinham a chance ou opção de submeterem ao tratamento cirúrgico convencional. Eles não aguentariam esse procedimento. E nesse contexto, o impacto positivo na sobrevida foi tão impressionante como a descoberta do antibiótico na época da Segunda Guerra Mundial. E abria-se uma nova janela de oportunidades, dar mais tempo de vida e com qualidade a esses pacientes. Eu saí da minha terra, Tucuruí, no Pará, destino Belo Horizonte, para fazer uma cirurgia de catarata. E fui fazer o exame pré-cirúrgico, passou para um cardiologista. Qual é o problema, doutor? A senhora não vai poder fazer a sua cirurgia porque a senhora tem uma doença muito grave. Na avaliação de uma cirurgia, como a facoemulsificação de uma catarata, a avaliação cardiovascular é importante, pois é um paciente idoso, cheio de comorbidades. Aqui, um exame físico bem feito é o primeiro e mais importante passo a ser dado. Eu olhei para ele e falei, doutor, o senhor está certo? Sou eu mesma? Certo? Não tenho nada, estou em pé aqui do lado do senhor. Pois é, a senhora está com estenose aórtica grave. O senhor pode dizer melhor para mim o que é? A estenose aórtica é hoje a valvopatia adquirida mais frequente nos países desenvolvidos.
De forma conceitual, ela ocorre por uma redução da abertura da válvula aórtica durante a sístole ventricular. Isso faz gerar um gradiente de sangue ao passar por essa válvula estenosada. De forma adaptativa, o organismo lança mão do que chamamos de mecanismos compensatórios, visando uma manutenção do débito cardíaco. Primeiro temos uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. A parede se espessa e a massa aumenta. Isso aumenta a força de contração na tentativa de ejetar mais sangue a cada batimento. Quanto mais estenosado, maior o gradiente e maior o estímulo de hipertrofia, até estágios mais avançados, em que podemos ter a queda da função sistólica. E ele me mostrou duas possibilidades de se fazer esta cirurgia: peito aberto ou TAV. Peito aberto, doutor, isso para mim eu tenho um pouco de restrição. Eu tenho uma mastectomia de 25 anos atrás e isso me trouxe várias sequelas pela radioterapia. Sempre que propomos uma cirurgia convencional na cardiologia, temos que saber que a utilização da circulação extracorpórea será implementada. O paciente inflama mais, tem maior risco de sangramentos graves e o pós-operatório é conturbado. No caso da Urani, a avaliação de uma cirurgia convencional vai além da circulação extracorpórea. Obviamente, a idade dela preocupava, mas a questão ali era um histórico prévio de câncer de mama. Ela havia passado por uma mastectomia, quimioterapia e o mais decisivo aqui, por uma radioterapia há muitos anos atrás. Época em que a dose da radiação era alta e sem muito cuidado da área irradiada. Isso leva a um processo de extensa fibrose dos tecidos de sustentação do tórax, o que torna o acesso e abertura muito perigoso. É o que chamamos de tórax hostil. A chance de já do início da abertura não termos um plano de dissecção adequado e uma lesão grave ocorrer no coração da paciente é grande. E como é que eu vou fazer para abrir o peito? Não, isso aí tem uma técnica, a gente vai, fazer todo o procedimento direitinho. E ele me fez uma pergunta muito interessante. Por que é que a senhora quer fazer essa cirurgia com tanta rapidez? E ele falou assim, não, eu estou falando isso com a senhora porque tem uma equipe, essa equipe está iniciando com o desenvolvimento dessa alternativa TAV aqui no Brasil. E um dos médicos que está à frente dessa equipe, que é o Dr. Alexandre Abizaide, ele é de Juiz de Fora e é seu conterrâneo. Brincou comigo. Quem sabe a senhora não acha uma abazinha perto do chapéu dele? Foi muito rápido. Em 20 minutos ele pediu um retorno e ele em 20 minutos me atendeu. Se quiser pode vir para São Paulo. Arrumei minhas malas e achei um lugarzinho para ficar bem no pé do Hospital do Coração. Porque se houvesse qualquer contratempo eu já estava ali à espera. Bom, essa paciente era uma paciente relativamente jovem, sem grandes evidências da TAV para paciente de baixo risco, né? Lembramos que um estudo muito clássico e importante, que foi o PARTNER 3, que randomizou 1.000 pacientes para cirurgia versus TAV em pacientes mais jovens, na faixa aí de 71, 72 anos, com mais baixo risco, mostrou que a TAV, inclusive, foi superior à cirurgia no desfecho combinado de óbito, AVC e reinternação. Mas nós não tínhamos essa evidência na época. Então ela, teoricamente, poderia ser uma candidata para cirurgia. No entanto, não é raro a gente encontrar pacientes, mesmo jovens com baixo risco, com aorta em porcelana, aquela aorta toda calcificada, ou em pacientes que tinham tórax, que a gente chama de tórax hostil. É aqui que o TAV tem resultados excepcionais. Através do acesso transfemoral, um catéter é inserido pela artéria femoral e de forma retrógrada, ao sentido do fluxo sanguíneo, ele é levado até a válvula aórtica do paciente. Nesse local, sem necessidade de parada cardíaca, sem a necessidade de circulação extracorpórea, a prótese é então liberada em alguns segundos. E a estenose aórtica é corrigida de forma prática e eficiente. Uma prótese biológica é crimpada, ou seja, ela é fechada em um catéter e é levada ao coração. Aqui temos dois tipos básicos de forma de entrega desse dispositivo. Ou ele é colocado ao redor de um balão e quando chega na posição, infla-se o balão, o que chamamos disso de uma prótese balão expansível. Ou a prótese tem um desenho especial, composto por um tipo de liga com memória térmica, que ao ser aquecido pelo sangue e liberado pelo catéter, se expande sozinha e se encaixa no anel aórtico. Essas são as próteses TAV autoexpansíveis. No mesmo dia que o paciente anda, se alimenta e tem suas atividades fisiológicas reestabelecidas.
Cada tecnologia tem seus benefícios e riscos inerentes ao procedimento. Acesso vascular, que geralmente você pode ter desde um hematoma até uma oclusão de um vaso, ou dissecção ou perfuração, né? Obviamente, a questão toda do marcapasso pela compressão do feixe de His, né? Um certo edema, principalmente no ramo esquerdo, segue sendo uma limitação que foi muito contornada com os dispositivos mais recentes, mas também com a técnica de implante. O AVC, que já era baixo, em torno de 2, 3%, com a introdução dos protetores de carótida, os protetores cerebrais, segue em torno de 1 a 2%. Outra complicação, que era o vazamento periprotético residual, a gente vê cada vez menos, porque todos os protótipos de nova geração já incluem uma saia periférica que evitam esse vazamento periprotético. Então, a tecnologia caminhou e também a técnica de implante. Eu acho que foi no mesmo dia, eu já estava em pé, eu não senti nada, doutor, para mim, nada. Eu só vim saber que tinha um cortezinho de meio centímetro depois, nos curativos. E com 3 dias após a cirurgia feita, eu já poderia ter voado para minha terra. E eu fiquei muito contente com isso. Por acaso, eu estava no hospital, de repente eu olho e tem uma veterana minha. E o pai dela com uma estenose aórtica, um senhor já de mais de 80 anos, né? Eu tive a vivência não só de médico, mas como amigo, eu pude perceber o quanto isso impactou na qualidade de vida do paciente. Com 15 dias de operado, eu voltei lá para Tucuruí, vida normal. Fui para minha fazendinha e estou lá atendendo o telefone celular da minha irmã. A mocinha que morava perto de mim, ela gritou, Dona Nani, corre aqui, Dona Nani, tem um boi aqui. E ela com uma criancinha pequena. E eu fui andando e reconheci o boi surubim. E o surubim, pelo que o Anselmo tinha me dito, era um boi manso, não faz nada com ninguém não. E eu, conversando com a minha irmã aqui, certo? Fui, surubim, peraí, Lúcio, deixa eu te... Ah, esse boi investiu em cima de mim. E eu gritei para ela, peraí, que tem um boi me atacando. Saí correndo com 15 dias de operado. Eu não sabia se eu corria ou se eu parava, mas preferi correr. Esse boi surubim está lá até hoje, sacana. Poder atuar de forma tão importante na vida de pessoas é o maior aprendizado que a cardiologia me traz. Ter uma educação continuada, ela é realmente complicada, né? A gente tenta fazer a nossa parte, né? Levar em congresso, ter plataformas como a gente tem o Valve Club que mostram, né? Jogam para o mundo essas informações e com informações de qualidade que a gente tem. É um senso coletivo que todos precisam ter para se melhorar e poder, vamos dizer, evoluir como médicos. Não adianta ter uma pessoa fazendo bem, nem um centro fazendo bem. Você precisa ter muita gente fazendo bem para aquele método de fato contribuir. Porque não adianta querer imaginar que todo mundo no Brasil vai mandar exame para uma pessoa só ou para um serviço só. Então precisa ter muita gente boa em todo lugar fazendo isso. Uma era da cardiologia, antes e depois do TAV. Abriu-se uma gama de possibilidades terapêuticas intervencionistas. Desenvolvimento de diversos dispositivos para tentar solucionar outras valvopatias, outras alterações estruturais. O desenho da equipe que atende os pacientes portadores de cardiopatia estrutural segue um modelo chamado de Heart Team, um grupo de médicos especialistas que atuam nas diversas áreas de atuação dentro da cardiopatia estrutural. Ali então temos o cardiologista clínico, que muitas vezes lidera esse grupo. Temos um cardiologista intervencionista, temos o cirurgião cardíaco e temos cardiologistas especializados em diagnóstico por imagem, desde a ecocardiografia até a tomografia e ressonância do coração. Esse é o desenho básico, mas os melhores serviços já trazem uma versão atualizada deste grupo, com a participação ativa de geriatras, algumas vezes neurologistas, infectologistas, a depender da gravidade e complexidade do caso a ser discutido. A formação do Heart Team, que inclui principalmente os médicos da imagem, que nos fornece os dados do eco, os dados da angiotomografia, isso fez com que os procedimentos se tornassem muito mais previsíveis, desde o acesso até a quantidade de cálcio na aorta, a distribuição do cálcio, as alturas dos ossos da coronária, a função ventricular, até onde o cálcio se expande para a via saída do ventrículo esquerdo. Então, esses dados todos
nos ajudam não só a prevenir certas complicações, mas escolher o instrumental mais adequado. Trouxe uma codependência de todas as equipes. Os clínicos entendendo melhor a imagem, nós entendendo melhor os hemodinamicistas entendendo melhor os cirurgiões. Essa rede que se construiu foi uma coisa assim revolucionária do que a gente teve na medicina. Que nós passamos por diferentes etapas. No início, como eu disse, nós estávamos aprendendo. Onde eu meço, onde eu não meço, coloco na borda interna do cálcio, coloco na borda externa do cálcio, borrou muito, tem muito cálcio de um lado, não tem do outro, como é que eu faço? Depois nós aprendemos e aí as informações eram fundamentalmente dependentes daquela pessoa que sabia fazer o método. E aí passou para a terceira etapa, que é a melhor para mim, que é a etapa que nós aprendemos uns com os outros. O caso da Aurani é muito instigante por uma série de pontos. Quando falamos para estudantes de medicina sobre estenose aórtica, a gente ensina sintomas mais frequentes, as formas mais diversas de manifestações clínicas, mas quase nada disso era visto na Aurani. Ela era assintomática, não tinha dor no peito, não tinha falta de ar ou dispneia, não tinha história alguma de síncope. Um olhar leigo entenderia que a Aurani não tinha problema algum de saúde, muito menos cardiológico. Bom, geralmente um paciente que tem estenose aórtica, ele nos procura por algumas queixas clássicas, né? A primeira delas, geralmente, é tontura, né? Uma pré-síncope ou, às vezes, uma síncope, obviamente, pelo estreitamento da aorta, da válvula, com a diminuição do fluxo sanguíneo e diminuição de débito. Outro sintoma que também é relativamente comum é a precordialgia, a dor no peito, também pela diminuição do débito e má perfusão da coronária. Isso acontece muitas vezes mesmo com pacientes com coronárias normais. E o terceiro, e já numa fase mais evoluída da doença, é insuficiência cardíaca. Então o paciente tem sinais e sintomas de cansaço, falta de ar, e já é um estágio um pouco mais avançado. Mas o exame físico dela era revelador. O caso dela mudaria completamente com o uso de um estetoscópio. Ela tinha um sopro sistólico em diamante em foco aórtico. Quem gosta de cardiologia, nessa hora, já se alertava. Grande chance de estenose aórtica. Ela tinha fatores de risco? Tinha. Idade, irradiação precordial prévia, história de tabagismo. Agora era a hora da complementação diagnóstica com a ecocardiografia transtorácica. Ou seja, exatamente o script sempre defendemos na avaliação de pacientes com cardiopatia estrutural. Anamnese e exame físico bem feitos, seguido de exames de baixa invasividade e baixo custo, como eletrocardiografia, radiografia de tórax e ecocardiograma transtorácica. E ali estava o diagnóstico, estenose aórtica importante. E iniciávamos uma nova jornada, um momento de estratificação, pensando em uma terapêutica resolutiva para o caso dela. O momento que eu tive mais medo foi na hora da cirurgia. Aí eu fiquei preocupado. Me deu muito medo, mas ela não se entrega, não. Ela é muito guerreira. Se não fosse ela, acho que eu não tinha tanta coragem que eu tenho hoje. Deixa eu falar as coisas do coração. Tem as coisas físicas do coração e tem as emocionais do coração. Compreendeu? As emocionais do coração são aquelas mensagens que a gente recebe e que calam dentro da gente. Então, o Dr. Abizaid é uma figura dessa. Carinhosamente é uma figura dessa. E a outra figura é o que estava na minha perna esquerda. Carinhosamente, é Dr. Tiago Bignuto. É o que faz calar dentro do teu âmago, do que tem de mais interior seu, essa gratidão pela vida. Foram pelas mãos dessas pessoas que eu estou aqui agora falando com você. Quando olhamos um paciente com estenose aórtica considerada importante, que nos propomos a intervir, esperamos uma evolução como a da Aurani. Recuperação completa de suas faculdades físicas e mentais, ausência de sintomas, preservação hemodinâmica e funcional do coração. Pois nesses casos, devolvemos a esses pacientes uma curva de sobrevida muito similar aos casos que nem doença têm. Qualidade de vida e tempo de vida são os focos maiores desse tipo de intervenção. E vendo os anos que se passaram após o procedimento dela, posso afirmar categoricamente, era exatamente o que nós esperávamos. Usar o conhecimento que vamos acumulando ao longo da vida para propiciar o bem, melhora da qualidade de vida, aumentar a sobrevida, é um dos papéis da medicina. Frase clássica do Dr. Adib Jatene: se não puder curar, devemos consolar. Todo mundo que é médico pensou um dia na vida em ajudar os outros. Então eu sempre achei que isso era uma frase iluminadora
Porque eu não estudei medicina para dar aula de tomografia ou de ressonância. Né? A gente estudou para fazer alguma coisa para alguém. Antes de eu me operar, com as dificuldades, eu olhava para o doutor Abizaide, ele, bola para frente, sempre me anima. Mas aquilo que a pessoa passa, às vezes até desapercebidamente, e que a gente recebe como o salvador da minha vida. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo, meu Deus do céu. Tudo bom, minha querida? Coisa boa. Você tá bem? Namorando? Também. Isso aí é o melhor sinal de saúde. Pensa comigo. Há 30 anos, esses casos não poderiam ser curados. Tínhamos apenas a nobre função de consolar. Hoje, com tanta tecnologia, pesquisa, investimento e desenvolvimento, podemos consolar e propor uma cura, mudar a história de vida de muitas pessoas. Temos milhares de Auranis pelo país e pelo mundo. Os cardiologistas precisam conhecer essas possibilidades para que mais e mais casos possam ter finais felizes. Estou muito feliz em revê-la, falante, feliz, alegre, como sempre. Essa foi a oportunidade ótima da gente se rever, né? Porque, quer dizer, sumiu foi um bom sinal que a senhora estava ótima, né? Ótima. Que não precisou mais. O ensino e a formação médica são as principais virtudes nesse ponto. Cabe aos professores levar esse conhecimento, essas possibilidades, o mais longe possível. E cabe aos médicos que ali estão aprendendo ter a sede de conhecimento, investigando, estudando cada vez mais para saber como diagnosticar, saber como conduzir e saber contornar as possíveis complicações que vão acontecer. Isso não tem segredo, embora não seja fácil. Depende de dedicação, depende de cuidado, de valorizar o cargo importante que os pacientes entregam ao médico. Se eu pudesse dar uma dica, acho que seria: estudem cada vez mais. Você vai sim fazer a diferença.